Fala, rebeldes! E aí, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer uma resenha de um livro que eu acabei de ler, basicamente, que é Senhora Ayn. Nessa história, a gente vai conhecer a Mileva Mari, ou Mariaki, não sei como se pronuncia, ou Mitsa também, como ela é conhecida ao longo da história, uma jovem que acabou de entrar na Politécnica, né? Seria uma faculdade naquela época, que acontece nos anos de 1880, 1890, por aí, né? O início da história. Ela acaba de chegar para cursar Física e Matemática. Ela mora numa espécie de pensão com outras meninas, onde elas têm que basicamente serem educadas, só que todas elas já são consideradas mulheres estranhas, porque naquela época mulheres não iam pra escola, né? Cursavam o básico do básico de letras e acabou, entendeu? E depois se casavam, tinham filhos e tinham a vida perfeita. E Mileva acaba contrariando essa ideia. O pai dela sempre apoiou muito ela, né? Fazendo que ela estudasse bastante, movendo mundos e fundos para que ela pudesse se formar, né, uma faculdade, se formar e ser alguém. E isso também se deve ao fato de que ela tem uma perna manca, e naquela época uma mulher com uma perna manca era considerada indigna para se casar, o que também ajuda o pai dela a fomentar essa ideia para ela, tipo, olha, vamos estudar, vamos ser alguém, porque basicamente ela tá renegada a não ser casável, a não ter filhos, a não, sabe, a não muita coisa. E quando ela chega nessa nova cidade, em Zurique, faz amizade com essas meninas que também estão lá na pensão com ela, e todas elas também estão ali para estudar, então todas elas sempre foram muito renegadas, porque, né, como eu disse, as mulheres não estudavam muito, então a mulher que queria estudar era considerada uma pessoa muito estranha. E ali ela chega pro primeiro dia de aula, conhece os colegas de classe, onde ninguém é muito legal com ela, considera ela boa, e acaba que isso vai passando ao longo dos meses, até que um Einstein, sim, famoso, acaba chamando ela, conversando com ela, se intrometendo na vida dela. Ele chega aí na pensão, lá onde ela mora, porque ela disse que cantava depois do jantar, e ele chega lá com o instrumento e ela, tipo, o que você tá fazendo aqui, meu querido? Ele, não, você me convidou. Aí ela, não te convidei, eu só falei que eu cantava, mais nada. E esse início de história é muito gostoso, gente, é muito legal ver ela conhecendo o Ayn, eles saindo, eles tendo que esconder o relacionamento, porque, né, uma mulher que tava se relacionando, ao invés de ser com a Cência, mas com um homem, ela ia ser mais renegada ainda, né, porque o pessoal não ia ter respeito por ela, ia ter respeito pelo cara, mas por ela, obviamente não, né. Eu gostei muito do início, metade do livro tava muito legal ainda, ele tentando conquistar ela de todas as formas, até que ele consegue, daí que desanda. Eu acho que acaba desandando tudo daí. Não a história, viu? O livro é incrível, só teve algumas falhas pra minha escrita, mas o livro em si é muito bom. Mas desanda a história porque 95% basicamente do que é dito é real. No final do livro tem muitos e muitos artigos, muitos estudos que físicos fazem até hoje, físicos, historiadores também, né, que fazem até hoje para saber o quão real e qual foi a importância da mulher na vida dele ou não. Afinal, ele era apenas um físico e ela também era física e matemática. Então aí a gente acaba conhecendo um pouco do relacionamento deles dois. Gente, quando eu terminei o livro, eu fui procurar essas fontes que a autora coloca no final. Eu fui procurar também sobre a história dele, a história dela, apesar da história dela ser bem pouca. E, velho, é indignante saber que o cara era repulsivo. Era um cara egocêntrico, era um cara babaca, era um cara escroto. Gente, eu fiquei abismada. Eu fiquei com tanto ódio em algumas partes que eu simplesmente tive que fechar o livro e abrir depois, porque senão eu não conseguiria ler. Sério. Mas no todo a história é muito boa. Eu recomendo muito pra quem também quer ver um Einstein sem ser naquele pódio de endeusamento que todo mundo acaba colocando ele, né? Que ele era um cara incrível, ele ganhou uma porrada de Nobel, ele teve uma grande notoriedade, mas a que custo ele teve? Ele teve sozinho? Ele chegou lá sozinho? E aqui a gente acaba descobrindo que por trás do grande homem, na verdade, tinha uma mulher, sabe? E que até hoje é muito renegada por tudo. Aí, contando um pouco depois da história deles, quando eles começam a se relacionar, ela engravida. Eles ainda não são casados, então isso é um escândalo. Ela vai pra casa dos pais e ela pensa se ela vai ter um filho e cuidar
da criança ou se ela vai adotar a criança, né? Quer dizer, colocar pra adoção a criança. E a gente acaba descobrindo que, além de um péssimo marido, o cara foi um péssimo pai. Ó, tá vendo? Aí vai cair meu livro. Meu filho, o que você tá fazendo? A primeira filha que eles tiveram só veio ser descoberto nos anos 80 agora, com cartas. Ela tinha escrito pra ele na época que ela foi pra casa dos pais. Ele tava sendo professor substituto em outra cidade e ela fala pra ele que ela tá grávida, que eles vão ter um filho, e ele fala pra ela basicamente: tô ocupado, posso fazer o quê? Depois eu vou aí ver a criança. Passa-se os meses, ela tem a criança com muita dificuldade, ela quase morre tendo essa criança pelo fato também da perna dela, então acaba dificultando a passagem, né? E depois que ela tem a criança, ela já tá lá uns 4, 5 meses, ele fala: olha, vem pra cá, a gente vamos viver nossa vida normal, né? Assim, aí ela: tá bom, vou levar minha filha. Ele fala: não, deixa a criança aí, entendeu? Aí depois a gente se casa pra você não ficar mal, entendeu? Porque eu não tenho culpa de nada, mas a gente se casa pra você não ficar mal, e aí você traz a criança, aí a gente fala que adotou essa criança e tal, não que é nossa filha, entendeu? Biológica, mas que a gente adotou. E, gente, começa daí pra baixo, pra baixo, pra baixo, vai ficando tão ruim, tão ruim, tão ruim. Eu não sei como essa mulher aguentou tantos anos, porque eles ficaram casados dos anos 1890 até 1820, 19, com diversos escândalos abertamente de traição da parte dele, tanto que a segunda esposa dele é a prima dele, onde ele já traía a Mileva, né, com essa mulher. E, gente, você acaba tirando a pessoa do pedestal, né? A gente acaba, querendo ou não, a gente sempre coloca uma grande celebridade, um grande nome, né? Celebridade é um grande nome, ainda mais um grande filósofo, a gente acaba colocando ele num altarzinho ali. Lê isso daqui, você fala assim: não, ele era como qualquer pessoa, egoísta, egocêntrica e babaca. Acabou que eu terminei com muita raiva do Einstein, né? E foi isso, gente. Eu curti muito essa história, eu recomendo muito, muito, muito. Essa autora, ela conseguiu trazer com brilhantismo e trouxe muito bem. A deixar você com o sentimento de que você quer socar aquele homem, entrar lá no túmulo dele e socar a cara dele até hoje, sabe? E dar um abraço na Mileva, porque eu não teria aguentado tanto. Mas foi isso, eu espero que vocês gostem. E me fala qual foi o livro que trouxe esse sentimento meio contraditório pra vocês, que vocês gostaram muito do livro, mas queriam ao mesmo tempo socar os personagens, sabe? Pra expressar e falar: meu Deus, para de fazer merda. Se vocês curtiram o vídeo, curta aqui embaixo, sabe? Compartilha, comenta também, porque isso ajuda bastante. É isso, então, beijos e fui!